até chegar a essa ideia da gente se reunir para pensar um protocolo de como que a gente pode, de alguma maneira, ser considerado nesse momento, né? As ideias que a gente vem trabalhando. Antes de passar para o senhor falar, eu queria pontuar algumas questões assim, que eu acho que são as questões que são as preocupações nossas em relação a esse processo, né? Eu acho que tem quase 2 anos foi anunciado que a Maré receberia esse programa que está sendo implantado no Rio de Janeiro no PPs. E por diversas razões que a gente também sabe, esse processo foi muito difícil, seja pela questão estratégica da Maré, da sua localização, seja por diversas questões que aconteceram internamente aqui, que acabou gerando uma ideia de que não se sabia o que aconteceria na Maré, né? E desde o início, a gente vem tentando colocar essa questão de como que a gente achava que o direito à segurança deveria chegar aqui na Maré, independente do que a gente estava assistindo na cidade do Rio de Janeiro, né? Então, eu acho que uma coisa que é importante pontuar aqui, especificamente sobre a Maré, sobre esse diálogo, a gente tem assistido muita violação aqui na Maré, né? A gente tem assistido essas semanas, eu acho que a gente combinou de que a gente ia fazer uma fala aqui específica, de detalhes, porque a gente realmente quer criar uma outra abordagem, um diálogo que altere essa abordagem, altere esse padrão, essa conduta da polícia, de chegar na favela e ter uma representação de que as pessoas, de uma maneira geral, não querem o Estado, a presença do Estado, né? Isso é uma representação que se criou e a gente, na verdade, assim, quando a gente está apostando nessa possibilidade de dialogar, a gente está apostando, né, que as instituições, que a institucionalidade deveria garantir uma outra abordagem, deveria garantir uma outra conduta, porque, de fato, a gente está apostando que isso é possível, né? A gente está, de fato, apostando que esse processo é um processo que vai gerar, principalmente para quem mora aqui, um outro jeito de lidar com esse problema, de lidar com essa questão, né? Então, assim, eu acho que a conversa aqui, ela tem que estar pautada pelo reconhecimento da necessidade da presença do Estado nessa questão da segurança pública, mas o Estado, em nome de fazer isso, ele não pode negligenciar direitos. Isso tem que estar colocado, porque a gente está vendo isso acontecer aqui diariamente. Eu mesma passei por situações essa semana. Então, assim, da abordagem para a gente está falando isso. A gente fez uma campanha, né? É muito importante a abordagem. Tirando qualquer juízo, a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa criar uma outra conduta. Eu acho que a Maré, ela está dando essa oportunidade de se colocar de jeito diferente, sem a intolerância que a gente vê muitas vezes, sem o diálogo que a gente vê muitas vezes, né? A gente está preferindo estabelecer esse espaço aqui e abrir esse canal, porque a gente acredita que o Estado não pode agir fora da lei, o Estado não pode agir da maneira como ele vem agindo. Então, uma coisa que nos preocupa, que fez parte das nossas conversas, se escolheu fazer uma ocupação militar na Maré em função de uma demanda que vocês têm de ocupar esse território aqui. Mas isso não pode significar entregar a Maré aos militares. A gente não quer, uma das coisas que a gente não quer é que esse diálogo e que o Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Segurança, saia desse processo porque está entregando a Maré para o general. Então, isso é muito simbólico e isso é uma coisa importante para a gente. Eu não poderia deixar de dizer, porque a gente não quis chamar um general, quis chamar um secretário de Segurança Pública. Isso é simbólico, isso é uma mensagem que a gente está dando. A gente não quer que seja entregue a Maré aos militares e pronto, como a gente ouviu na reunião do COI, o subcomandante falou, a partir do momento que o Exército ocupar, o diálogo com o Exército. A gente não quer isso. Né? A gente quer ter a Secretaria de Segurança, que é quem tem que garantir segurança pública.
porque senão a gente vai estar reconhecendo esse estado de exceção que todo mundo diz que não é, isso está acontecendo. Então eu queria pontuar isso de uma maneira respeitosa, de uma maneira aberta, mas muito sincera, no sentido que o que a gente não quer é violação de direito, o que a gente não quer é que o morador não seja reconhecido como cidadão, tem direito à segurança pública. E se a gente tem que passar por esse processo tem que ser dialogado, tem que ser colocado de um jeito diferente. Não dessa maneira que a gente não sabe de nada. Eu não quero ser espectadora de nada aqui. Eu quero saber o que vai acontecer e quero ter o secretário de segurança acompanhando esse processo aqui na Maré. Enfim, Bom dia a todos. Eu acho que eu vou falar em pé, porque tem muita gente lá atrás, né? Bem, eu acho absolutamente necessário esse tipo de encontro e dizer aos senhores, talvez para muitos, né, que a gente já vem mantendo um diálogo há muito tempo com a Maré, ou pelo menos com alguns clientes da Maré, há muito tempo a gente vem conversando, até de questões de alguns excessos policiais, a gente sempre atende e reafirma aqui, pode ir lá, a agenda está lá para isso, né? A gente sabe dos problemas que muitas vezes, não só os moradores da Maré, mas que outros moradores enfrentam, com abusos, com excessos policiais. Infelizmente, essas coisas acontecem pela história desse Estado, né? Por toda uma questão que nós vamos falar aqui. Eu vou ter que falar que nós fomos colônia, que nós fomos capital da República, que a polícia veio para cá para proteger o rei, não a sociedade, e que tivemos aqui um secretário que instituiu gratificação para o oeste, né, para quem apresentava mais alta resistência. Então isso tudo, de uma certa forma, contaminou um pouco, entrou para dentro da polícia. E eu acho que o processo de pacificação ele é exatamente uma política que vem na lógica contrária de tudo isso. Mas é óbvio que nós não vamos reverter 40 anos em 5, em 10, ou talvez até mais. Queria dizer para vocês que o Exército vai ficar aqui, né, mas eu me proponho, desde já, a fazer essa interlocução com vocês, a tudo que vocês quiserem, ou tiverem dúvidas, ou vamos continuar conversando da mesma forma, alguma explicação que vocês, porventura, precisem ou queiram, podem me procurar, não há problema de fazer isso. Se querem também juntar-se e fazer essa intercessão, eu também me proponho, inclusive ir junto com vocês, né? E eu acho que o que se fez aqui, né, pode ter tido alguns problemas, e alguns excessos com alguns, mas eu acho que a grande maioria se deu de uma maneira boa, né? Podemos ter alguns problemas, assim diria, muito pontuais. Me proponho aqui também a fazer os protocolos, podemos fazer os protocolos. Acho que isso a Polícia Militar já deve até ter, já tem, mas a gente pode também rever isso. A questão do diálogo com os senhores, já disse aqui que ela está aberta. E acho uma coisa interessante que vocês devem fazer. Vocês têm que trazer aqui, né, os outros secretários, prefeito, governador, secretário municipal e estadual, porque eu, secretário de segurança, estou aqui botando a minha cara. E as outras pessoas também têm que botar a cara. Também tem que vir aqui dizer se pode fazer, se não pode fazer. Também tem que vir aqui dizer se quer um diálogo e que se quer fazer protocolos. Porque a sociedade bate palma, mas não entra em campo. E vocês sabem, é difícil para quem trabalha em ONG, é difícil para quem é associação de moradores, é difícil para nós também. É difícil. É difícil tentar trabalhar 47 mil policiais militares, 12 mil policiais civis.
Mas eu acho que a gente caminha. Acho que a gente tem mais coisa positiva do que coisa negativa. E a verdade, gente, é que esses lugares, aqui dentro, existiam impérios. Essa é a verdade. Em lugares do Rio de Janeiro, você tinha poder legislativo, executivo e judiciário, exercidos por um tirano, que mandava matar, Vocês têm o exemplo do Tim Lopes. Tim Lopes foi perseguido, preso, julgado, condenado e executado por um tirano. Então, há necessidade de reverter isso, mas o secretário ele pode não ter todas as respostas para vocês. Por isso que eu quero tê-los junto comigo. Por isso que eu preciso ter essa orientação de você. Essa área aqui é a maior área do Rio de Janeiro. É maior que o Alemão e que a Vila Cruzeiro junto. E cada uma delas tem a sua história. E a polícia, gente, vocês podem saber que a polícia não vai decidir o futuro da comunidade. Ela não, quem tem que decidir são as associações de moradores. As associações de moradores devem mostrar a sua legitimidade. As associações de moradores são entes legítimos que devem representar a sua sociedade. Acho que isso, inclusive, melhora a atuação das próprias ONGs, que vão poder mostrar para fora o seu verdadeiro trabalho, vão poder mostrar para fora a sua verdadeira função, vão poder cada vez mais serem mais legítimas, mais do que já são, porque antes isso tudo ficava meio acomodado aqui dentro. Então, pessoal, a minha presença aqui é exatamente para dizer para vocês que eu não estou fazendo isso para mim. Eu não sou político, vocês já sabem disso. Eu só não quero perder uma oportunidade que me deram de fazer uma coisa que já podia ter sido feita há muito tempo e por razões outras que vocês talvez saibam melhor do que nunca foi feito. Não quero perder essa oportunidade, mas quero fazer isso conversando com vocês, e especialmente com as associações de moradores. Sei que é difícil, não é fácil, sei que podemos ter um monte de oportunistas, mas nós temos que ir em frente. Nós temos que ir em frente. Isso aqui não foi feito por causa da linha vermelha, linha amarela, do galeão da Copa do Mundo. Isso aqui foi feito para que seja um legado. Porque a Copa do Mundo vai embora e vocês vão ficar. Os Jogos Olímpicos vão embora e a maré vai ficar. E a Polícia Militar e a Polícia Civil estão orientadas a como agir aqui. Eu acho que nessa ocupação nós já melhoramos mais, já fomos melhores do que anteriormente, mas temos ainda que ouvi-los e que melhorar mais, porque o Estado, a polícia não ganha nada chegando numa pessoa errada. A polícia perde a sua legitimidade com isso. Agora também, nós estamos lutando contra uma história. Nós estamos lutando contra uma história. Se não fosse assim, não teriam as anistias, não teriam essas organizações. Então, eu fico totalmente à disposição para perguntas. As questões tristes que recentemente aconteceram aqui, eu estou controlando isso, eu estou controlando essa apuração, Mas quero dizer também que o policial, muitos deles são moradores dessa área. Muitos deles moram em áreas difíceis. Muitos deles não podem botar a farda para secar num lugar porque também são altos. Perdemos 11 policiais, covardemente. Perdemos uma mulher negra com um tiro pelas costas. Parece porque ela é policial, ela não é cidadã. Tivemos um policial ontem que tomou um tiro na testa de um dedo, no maxilar, a bala está alojada na cervical. Então eu também tenho que ir no hospital e falar com os familiares, falar com a mãe, falar com o pai. Policiais novos de 21, 22 anos, esses policiais da UPP, só para vocês terem a Juliana, toda a equipe da Secretaria de Capacitação, nós mudamos todo o currículo de formação dos policiais exatamente voltado para essa área. Porque não adianta dizer que a polícia vai mudar, você precisa de uma política sólida. Então as academias hoje, elas já trabalham dentro desse processo. Por que a gente diz preferencialmente policiais novos?
para que eles cheguem com esse conhecimento que eles estão adquirindo. Mas eu não quero também me estender, acho que muita gente está aqui para perguntar muita coisa. Eu só acho que reafirmo aqui a questão do diálogo com vocês dois, por exemplo, já não é de hoje que a gente conversa. Se tiver que fazer protocolos, a gente faz. A secretaria que cuida disso está toda aqui. Ali a Juliana com 6 parafusos na coluna, está aqui o comando operacional da Polícia Militar e está aqui o secretário. Agora eu digo muito sinceramente para vocês, nós não temos todas as soluções. Fazer essa ocupação não quer dizer que tudo melhorou. Eu sempre disse isso, não vamos fazer do PT uma panaceia, tem muita coisa para ser percorrida. Agora, pessoal, tem coisas que não dependem do secretário. O secretário, ele quer abrir essas portas, só isso, para que cheguem as outras coisas, porque não se faz cidadania só com a polícia. Não se passa, não vai se fazer, vai até piorar a situação. Então eu peço a vocês que tragam aqui outros secretários estaduais, municipais, inclusive federais, que tragam eles aqui e digam, como é que vai ficar o transporte aqui dentro? Como é que vai ficar o lixo? Como é que vai ficar a luz? Como é que vai ficar as escolas? O senhor vai botar mais escolas, menos escolas? Acho que também tem que ter um protocolo para esses caras, porque senão tudo recai na segurança pública. O policial que vai estar aqui, eu garanto a vocês que ele vai ser o único ente do Estado que vai estar aqui 24 horas. Nenhum outro vai estar 24 horas. E aí tudo vai recair nele. Eu não quero isso. Quem tem que determinar as coisas são vocês. Quem tem que decidir o futuro é o dono dessa área aqui. E acho que esse processo passa fundamentalmente pelas associações de moradores. Vocês contem comigo, não há predileção de agenda nenhuma. Vocês têm na Juliana uma pessoa que veio de Brasília, trabalhou na Senasco, conhece muita gente, tem especialista em políticas públicas e que está com esse diálogo totalmente aberto. Por enquanto, pessoal, muito obrigado, parabéns por fazerem esse evento, mas que esse seja o primeiro de muitos que ainda tenho certeza que deve ser feito. Obrigado.